Beleza, então, gente. Vamos lá. Nosso assunto aqui é dashboard. O que é dashboard? Dashboard nada mais é do que um painel, né, de indicadores. Então, a gente cria os painéis de indicadores e o sistema, né, ele vai te oferecer uma maneira fácil de você usar, criar suas próprias visões. Então a gente vai pegar aqui, nós precisamos para executar o dashboard é ter a aplicação, tá? Então onde que eu baixo essa aplicação? Eu vou entrar meets.com.br/dashboard.exe, tá? Então, para baixar o dashboard, a gente precisa baixar esse arquivo e executá-lo. Então, depois que eu executar esse arquivo, ele já vai ficar disponível para executar. Lembrando que isso aqui é um módulo, tá? Então, o cliente contrata esse módulo e a partir desse módulo é habilitado na hot dados para que o cliente fique disponível para o cliente. Beleza, então fui lá, baixei o dashboard. Lembrando, se o RP estiver aberto, ele vai automaticamente, toda a execução do sistema, quando você faz a instalação, ele fecha o RP automático, né? Beleza, então, primeira etapa. Então, depois que eu configurei essa parte de permissão, vim aqui, de permissão, ela vai tem o dashboard e o dashboard BI, que é o nosso foco falar de dashboard BI. Então, no menu ajuda dashboard BI ou na rotina dashboard BI 381, beleza? Para que eu consiga enxergar o dashboard, eu preciso criar a macro, que nada mais é do que uma consulta no banco de dados. Então eu vou ter aqui as informações e o tipo do meu relatório ele tem que ser dashboard. Então essa consulta ela estão sendo ministradas pelo Rodrigo nos workshops. Então é fácil criar, o pessoal já viram aí como é que cria essas visões de consulta de banco de dados. Beleza, feito isso, eu vou vir para ajuda, dashboard BI, e aí eu tenho já o tipo de relatório, os relatórios que eu quero, já criei alguns aqui, ação de vendas, contas a receber, fluxo de caixa, ordem de serviço, painel de vendas faturado resumido, vendas faturado, vendas pedido, visão de fluxo de caixa. Então eu criei algumas informações que eu vou gerar. Beleza, primeiro eu vou pegar aqui, vou pegar o vendas faturado. Essa é uma visão padrão que já existe no sistema, tá? Então todo cliente quando contrata esse módulo, ele já também é contemplado com essa informação. Porém, nessa visão que eu criei aqui, nesse vendas faturados, eu já editei, já personalizei conforme eu quero, com mais informações, tá? E agora eu vou iniciar. Então, eu vou pegar aqui um período de vendas, o período que foi vendido do dia 1º/1 até dia 31/3 de 2022. Então, no ano de 2022, eu quero fazer uma análise nesse período e vou iniciar minha visão. Então, vocês vão ver que é muito simples criar as visões, à medida que... E o modo servidor e cliente é o quê? O modo servidor e cliente é só uma forma de que o sistema vai consultar em tempo real, ou se ele vai fazer um drop ali e ficar buscando somente naquele período onde que eu fiz o meu iniciar, ok? Em tempo real o servidor? Seria em tempo real, ele ficaria rodando para fazer a atualização. Mas não é o caso, porque eu vou mostrar como é que eu faço essa atualização em tempo real aqui, tá? Então não precisa se preocupar se eu estou entrando em servidor ou o modo cliente. Bom, então a primeira visão que eu quero criar
eu vou dizer aqui que eu quero criar uma visão de pivô grid. O que seria o pivô grid? Seria um Excel com fórmula, tá? Então ele já fazendo uma fórmula sempre ou de soma, ou de média, ou de mínimo, ou de máximo. Então, para que eu faça essa primeira visão, eu vou clicar aqui em pivô grid. E aí ele me perguntou algumas informações. Por exemplo, dados. Quais dados eu quero? Os valores, né? Então, quais são os valores que eu quero enxergar? Aqui tem os campos disponíveis que eu posso arrastar para minha consulta, tá? A visão em colunas e a visão em linhas. Então, por exemplo, eu quero pegar o que eu faturei. Então, meu preço final com frete. Quero enxergar meu valor total no campo valor. Então, ele já vai me trazer uma informação daquele período, todas as notas emitidas. Então, tudo que foi emissão de nota fiscal, ele vai me trazer a informação aqui. Independente de tipo de operação, tá? Então, nesse primeiro momento, ele está atualizando os dados. Como eu disse, é uma base com bastante dados. Eu peguei essa base mesmo para vocês conseguirem enxergar como é que se cria, né? De uma visão ter várias informações e explorar isso muito, né? A gente poder explorar bastante informação dessa base. Beleza, então carregou aqui. Então ele me disse que eu tive de nota fiscal, tá? 17,7 M, né? Ou seja, 17,7 milhões em faturamento naquele período que eu busquei. Dia 1º de janeiro até o dia 31 de março. Legal, mas essa visão, se eu quisesse enxergar esse valor de uma forma real, basta eu simplesmente clicar no botão ao lado aqui na setinha e formatar. Então vou escolher que é moeda, vou escolher que é unidade, vou colocar o separador para enxergar, ter uma visão melhor. Pronto, então ele me diz que foram 17.725.807 reais e 81 centavos que eu tive de faturamento. Porém, vamos dizer, mas quais foram as operações que foram utilizadas nesse faturamento? Então, com apenas um clique, eu vou arrastar, vou dizer que eu quero enxergar isso como linha. Ele vai realmente fazer uma nova atualização de dados. Agora vai ser um pouco mais rápido. Mas ele vai explodir agora por operação. Então agora eu vou conseguir enxergar de uma forma mais ampla o que esses 17 milhões representa dentro da minha empresa. Beleza, então vamos lá. Gerou, né? Então agora eu já tenho a visão que dos 17 milhões que eu faturei dentro do mês, tá? Então eu tive bonificação, tive devolução, eu tive compra para indústria, devolução de compra, industrialização, devolução para fornecedor, expositor. Então eu tive aqui várias operações de faturamento. Porque o que eu estou pegando? Vendas faturadas. Por isso foi criado esse campo de operação para que eu pudesse visualizar aonde eu quero enxergar os meus valores, ok? Então, beleza, já tem todas as informações visíveis, né? E aí, se eu quisesse, por exemplo, enxergar agora por qual empresa foi esse faturamento, então eu vou pegar aqui a unidade de negócio, vamos lá, e quero enxergar na visão de coluna. Então ele me diz que o meu faturamento na empresa 2 foram de 7 milhões, na empresa 3 foi de 1 milhão, na empresa 5 foi de 300 mil, na empresa MITS Indústria foi de 8 milhões. Somando o total de 17 milhões que nós já tínhamos falado anteriormente.
Então, o pivô grid nada mais é do que montar uma fórmula de maneira fácil. Se eu quisesse, por exemplo, dentro dessa informação, enxergar só o que é venda. Então, vocês vão perceber que aqui, nos menus aqui em cima, eu tenho uma série de campos que eu posso mexer. Então, vou vir para o campo de informações, vou vir no botão editar filtro, vou dizer que eu quero enxergar somente o que é a operação venda. Pronto, vou visualizar, atualizei e ele já me disse que tudo que contém a palavra venda, ele já me trouxe aqui, e realmente o que eu vendi dentro do mês daquele período que eu pesquisei foi de 14 milhões. Então os outros 3 milhões foram de outras operações que não me interessam nesse momento. Mas se eu quisesse explodir mais informações aqui dentro, poderia simplesmente enxergar quem são os vendedores. Quero arrastar então aqui, por exemplo, vendedores eu quero enxergar do tipo linha. E aí ele me disse aqui, dentro do venda, na hora que eu explorar a informação, ele vai me trazer aqui quem são os meus vendedores. Na empresa 1, na empresa 3, na empresa 5. Então eu tenho aqui todas as informações com os meus representantes e os meus vendedores aqui, de maneira que ele vai me dando o somatório, né? Por exemplo, esse vendedor, ele vendeu na empresa 2 e na empresa Bits Indústria. Então ele está me dando o somatório total, fazendo a conta com apenas um clique, né? Só arrastar a informação, o sistema ele já fez toda a tratativa para mim. Eu simplesmente joguei o valor preço final que eu quero enxergar e a maneira que eu quero enxergar, o sistema já trouxe as informações. Poderia explorar mais? Vamos dizer que eu quero filtrar somente um determinado período, mas eu não quero trazer na tela. Então posso lançar essas informações como dados ocultos. Está vendo aqui, dados ocultos. Vou jogar como dimensão. Pronto. E aí eu posso vir. Eu não quero enxergar como ano, eu quero enxergar como dia, mês e ano. Tá? Na tela, para mim, não mexeu em nada. Na visão da tela, não mexeu em nada. Ele vai mexer agora nesse momento aqui. Editar filtros. Então, eu vou adicionar mais um filtro. Data de saída. E eu quero pegar tudo que estiver entre a data. Se eu aplicar e visualizar, pronto. Então, eu já tenho a visão do que eu tive de venda dentro desse período. Se eu visualizar aqui as informações, ele também já atualizou quem são os vendedores por cada um desses períodos que eu coloquei ali, que eu filtrei naquela informação. Então, é uma maneira muito, muito prática, muito simples, né? Os clientes têm explorado bastante essa tela, né? Se eu quisesse, por exemplo, enxergar somente aqui a unidade de negócio. Então, eu posso vir também, colocar o campo de unidade de negócio como uma dimensão, editar filtro, que for igual, ou só quero escolher uma unidade de negócio. Então, essa unidade de negócio. Pronto. Então, ele me trouxe aqui, somente venda, que eu vendi na empresa 1, 1.424.000. Olha só, então já criei meu primeiro painel. Quero criar mais um segundo painel. Vou dizer que eu quero enxergar essas informações em grade. Eu queria explodir. Eu tenho aqui uma visão analítica, uma visão sintética, né? Quero enxergar agora de forma analítica. Então, eu criei uma grade. O que eu quero enxergar? Por exemplo, o preço final com frete novamente. Vai ser uma coluna. Então, ele me deu 17 milhões de novo lá, enquanto ele continua a mesma visão. Tá? Vou lançar como numérico, unidade,
Vou jogar o meu separador. Quero enxergar o número do pedido. Número do pedido. Ele me trouxe aqui um. Perceba que aqui, nesse campo aqui de número do pedido, o que ele fez? Ele fez um somatório. Ele somou todos os números do meu pedido. Eu não quero enxergar um somatório dos números do meu pedido. Eu quero enxergar qual é o meu pedido. Então, vou mudar essa visão de medida para dimensão. Ele vai refazer a conta e ele trouxe para mim já todos os números de pedido. Porém, como o nosso número de pedido ele é composto ano, mês e dia, número da empresa e depois a sequência de pedido do dia, então ele me trouxe todo mundo com um número de bilhões. Vou formatar também este número. Quero enxergar como numérico, do tipo unidade. Não quero enxergar a quantidade de casas decimais. Também não quero enxergar como separador. E ele me trouxe os números de pedido. Uma outra visão que eu quero enxergar, quem é o vendedor desse pedido. Então, eu vou arrastar para cá o vendedor. E ele já me trouxe também quem são os vendedores. Quero enxergar de qual empresa é esse pedido. Também vou simplesmente arrastar. Pronto, então ele já tem aqui várias informações, né? O meu número que está aqui não bate com o número que está aqui. Lembra que aqui naquela conta a gente tinha feito, estava dando 17 milhões, tá? Há uma forma que, por exemplo, arrastei a unidade de negócio, eu queria enxergar ele no primeiro campo e queria enxergar o valor no último. Como que eu faço isso? Eu vou arrastar, só trocando os campos. Opa! Deixa eu pegar o número do pedido de novo. Aqui. Pronto. Deixa eu corrigir. Formatar. Como eu tirei ele da tela, ele perdeu a formatação. Pronto, ok, beleza. Então eu tenho a unidade de negócio, tenho o número do pedido, tenho o meu representante e tenho o valor. O pedido está estranho. Faltou desmarcar essa informação aqui. Ó. Obrigado, Laiane. Pronto. Resolvido o seu problema? Ok, então já estamos com uma visão aqui analítica, né? Sintética. E aqui eu estou com uma visão analítica, porém ele está pegando todo aquele somatório. Como que eu faço para que essas informações fiquem iguais? Mesma coisa que eu fiz na primeira visão. Na primeira visão eu criei filtros. Vou criar filtros aqui também. Então, informações, editar, quero dizer que é da unidade de negócio MITS Indústria. Vou aplicar, que também é Período. Opa, aqui ele já me trouxe. Porém, se eu pegar o meu somatório daqui, pegar todos esses números de venda aqui, ele também não vai bater. Então, o que eu vou fazer para corrigir? Eu vou simplesmente jogar nesse campo aqui meu campo de operação. Porém, a operação eu não quero enxergar, eu quero enxergar como um dado oculto. Como que eu faço? Venho aqui agora, editar. Vou pegar somente o que é operação, que for igual à venda. Pronto. Se eu ainda quiser explorar um pouco mais, eu vou explorar agora a questão do período. Vou jogar também como dado oculto, ou converter isso
em dia, mês e ano. Vou lançar aqui vou enxergar dia, mês e ano. Tudo que estiver entre a data janeiro 1º até, corrigir aqui, janeiro 31. Pronto. Então, ó, olha só que legal. Eu tenho aqui quem é meu faturamento, que foi representativo de valor vendido. E aqui eu tenho uma maneira, né, analítica, quais são as vendas de cada vendedor. Beleza? Então, explorando ainda um pouquinho mais essa tela, eu vou colocar aqui agora uma questão de filtro de faixa. O que seria o filtro de faixa? Eu poder explorar dentro desses valores aqui, que estão aqui na minha tela, faixas. Vou fazer aqui de uma maneira bem legal. Ele pega dos dois? Ele vai pegar dos dois de uma maneira bem dinâmica. Então, o que eu quero enxergar de novo? Quero enxergar valor, essas informações. Porque o que a Karine tinha falado, acho que era isso, né, Karine? Pegar de tempo real. Então, lembra que lá no início eu coloquei um período de filtro? Eu queria enxergar tudo que estivesse entre aquele período. Sim. Por exemplo, se eu estivesse pegando a tela de... se eu quisesse enxergar em tempo real, eu ia colocar aquele período até 2050, sei lá, por exemplo. E aí sim, ele ia... Toda venda que acontecesse lá, ele ia ficar atualizando o meu relatório dinamicamente. Porém, fazendo isso aí, o que eu faço? Eu começo a consumir mais do servidor. Porque o servidor ele vai fazer mais consultas em tempo real e ele vai ficar dependendo dessa informação. Ele vai ficar toda hora indo lá e fazendo essa consulta. Por isso que eu coloquei de uma maneira dinâmica, né? E se fosse modo servidor, por mais que ele fizesse venda, eu ia ter que clicar nesse botão recarregar informações para ele sempre ir lá e fazer a atualização e consultar, tá? Beleza, então eu coloquei aqui, né, o valor de final do meu com frete, né, que eu quero enxergar. Os argumentos que eu quero enxergar vão ser a data da emissão do documento. Não, eu quero pegar a data de entrada e saída para a gente confrontar todas as duas informações, né, de uma maneira dinâmica. Beleza, então o meu argumento vai ser data. Ele vai refazer de novo a conta, porque ele está fazendo o ranger. Beleza, então, ó, o que o sistema fez? Eu disse que eu quero enxergar uma faixa, filtro de faixa, ele gerou para mim mais uma informação. Tá? E aí ele me trouxe tudo que eu fiz dentro de filtro, que estava dentro dessas duas informações, desse cara e desse cara. Então ele me trouxe, ó, lembra que lá eu coloquei do dia 1º até o dia 31? Ele me trouxe tudo. Porém eu quero enxergar agora essa visão aqui. Se eu quero atualizar tudo que... tudo que eu vendi do dia 1º até o dia 21. Olha só que beleza, ele mexeu nos meus valores e ele mexeu me dizendo quais são os números de pedido. Então se eu quiser pegar, por exemplo, só o que eu vendi nesse período, dia 1º até o dia 5, R$21 mil, que é referente a essas 3 vendas. Então, 10 mais 5 mais 5, né? 5 é alguma coisa, fechou meus R$21 mil. Se eu visualizar aqui dentro,
ele vai me trazer a informação expandida, que são os mesmos vendedores. Olha, que legal, hein? Então, 5.300 e pouco, 5.300 e pouco, 10.100 e alguma coisa, 10.100 e alguma coisa, 5.000 e alguma coisa, 5.000 e alguma coisa. Fechou? Então, de uma maneira dinâmica, eu monto os meus relatórios através de quê? De visões, né? Então, nesse caso aqui, são visões com números que a gente chama de pivô grid. O pivô grid, igual eu falei, seria uma fórmula no Excel, né? De uma maneira dinâmica. Ah, mas se eu quisesse criar um gráfico, poderia simplesmente dizer, quero criar um gráfico e ele vai gerar também mais uma visão. Só que como eu já tenho o Ranger aqui agora, ele vai gerar um gráfico em cima da visão do meu Ranger, ok? Então vamos dizer assim, por exemplo, eu quero enxergar... Ele vai pegar das 3, tá falando? Exato. Valor. Ele já me trouxe o valor. Se eu quiser enxergar o argumento, a série o vendedor, ele vai me trazer aqui a série os vendedores. E se eu quiser enxergar como argumento a minha operação, ele me trouxe as operações, tá? Porém, o que acontece? No gráfico, está me trazendo alguns valores um pouco diferentes. Por quê? Porque no gráfico eu não coloquei filtro. Então, se eu quiser enxergar as mesmas visões, eu vou simplesmente aqui no gráfico agora e vou adicionar o filtro. Operação somente venda. Ok. E ele me trouxe ali 4. Tá vendo que a gente tem 4 representantes aqui, porém a gente só tem 3 aqui em cima. Porque tem um que é de outra unidade de negócio. Então vamos colocar aqui o campo unidade de negócio como dimensão, para ele não interferir no meu gráfico. Ok? Vou editar o filtro. Vou adicionar agora unidade de negócio igual a empresa Mix Indústria. Vou aplicar. Vou dar um OK. Pronto. Então, tudo que eu mexer aqui agora, ele vai mexer nos meus filtros. E ele vai mexer nessa informação e no meu gráfico. Se eu adicionar mais um, o Ranger vai pegar também. O Ranger vai pegar também. Eu só preciso o que aconteça. Por exemplo, eu tenho aqui nessa visão filtro, eu tenho nessa visão filtro e eu tenho agora nessa visão filtro. Se eu quiser acrescentar mais um, eu vou adicionar filtros nela e a partir do que eu for mexendo no meu Ranger, ele vai atualizar. Legal, vamos dizer que, por exemplo, eu quero atualizar a cada 10 dias. Então, se eu clicar aqui e arrastar, deixa eu só fazer uma correção aqui. Beleza, então eu quero sempre fazer essa correção aqui por esse período. Se eu arrastar para o lado, eu estou clicando fora, gente. Então, à medida que eu for arrastar, por exemplo, se eu clicar aqui e arrastar, ele vai trazer o período. Se eu arrastar, ele vai me trazer o período. Show? Uhum. Não carregou o quê? Por que ele não carregou? Uma boa pergunta. Hã? Vamos colocar aqui dentro? Então vamos lá. Dentro da faixa aqui. Que ele não estava carregando. Isso. Então aqui, ó, filtro de Ranger. Beleza. Qual o problema que aconteceu aqui? Pergunta de vestibular, hein? Não vender essa parte? Exatamente. Então eu não tenho unidade de negócio aqui no meu Ranger. Beleza? Vou colocar um filtrozinho aqui na minha unidade de negócio. Mas você não tinha colocado unidade de negócio no gráfico?
No gráfico, sim. Então. Mas no Ranger, não. Por isso que ele me mostrou, naquele período eu tive vendas, ou tive faturamento, mas ele não mostrou. Vocês vão ver que ele vai mexer agora nessas informações desse gráfico aqui, ó. Mas eu achei que ele pegava editar. Dos 3, ó. Não, porque aqui nesse caso aqui, ele está pegando de todas as informações que estão na tela. Então. Mix Indústria. Ó. Perceba que agora, se eu mexer aqui, qualquer tempo que eu mexer, ele sempre vai me dar um valor. Eu não entendi porque que um apareceu o outro. É porque no Ranger não tinha unidade de negócio. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, isso aqui é uma coisa que eu não aconselho, tá, gente? Isso não é aconselhável fazer, porque isso, essa questão de Ranger, se eu quiser, por exemplo, Luciano, eu queria fazer uma questão de filtro de Ranger, porém queria salvar esse arquivo aqui toda vez que eu for consultar. Porém, o Ranger, ele já fala, né? Ele quer fazer um filtro de algo que eu estou manipulando ele. Então, se essa informação eu salvar, na hora que eu reabrir, o que vai acontecer? As informações vão trazer vazias porque eu estou filtrando agora um outro período que não está dentro do meu Ranger. Lembra que na hora que a gente foi criar o filtro de faixa, ele demorou um pouquinho, que ele foi fazendo como se ele estivesse fazendo uma consulta do banco de dados, só que o banco de dados dele é as informações que estão na tela, então ele vai trazer informação do que está na tela, porém o que eu estou fazendo de consulta agora pode ser diferente da consulta que eu fiz anteriormente. Então, se eu salvar esse arquivo, tá? Vou salvar, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Painel de vendas 2022. Estou colocando 2022 para a gente entender a apuração que a gente fez do ano de 2022, né? Então, eu vou colocar aqui que isso foi o primeiro trimestre. Pronto. Beleza, se eu fechar essa informação, vou fechar. Então, a gente já criou o nosso painel, né? Estou fechando aqui. Ok, se eu vier para ajuda, dashboard, eu vou pegar aqui do dia 1º/4/2022 até o dia 10/4/2022. Ok, vou iniciar. E quero abrir aquele arquivo, né? Porque eu quero agora somente atualizar as informações do dia 1º, né, até o dia 10/4. Então, se eu visualizar, vocês vão perceber que o meu arquivo ele vai zerar, ele vai abrir de uma maneira Perceba que ele trouxe, né? Eu tive vendas, eu tive toda a informação nesse período, porém aqui ele me trouxe bagunçado. Por quê? Porque o meu Ranger, ele travou as minhas consultas. Então, o Ranger, quando é aconselhado usar o Ranger? Quando eu for fazer uma visão, dentro dessa visão, for traçar ali algumas informações que são dinâmicas, né? Quando eu quero simplesmente só atualizar a informação, se eu remover aqui nosso Ranger, ó, removi detalhe. Dentro do meu filtro de datas aqui, eu tenho essa informação. Eu não quero visualizar. Atualizar, ele já vai atualizar meu valor aqui. Aqui também é a mesma coisa. Se eu vim aqui editar
na minha grade. Se eu vir aqui e editar, ele também já vai atualizar. Então, eu quero enxergar a faixa. E no meu gráfico também eu coloquei faixa de valores. Então, se eu editar, então perceba que ele atualizou minhas informações, porém, o que aconteceu? O Ranger ele travou a minha tela. Aí tem informações de 10 dias. Exatamente. Então eu tenho informações aqui de 10 dias. Beleza? Então se eu coloco o filtro de faixa do Ranger, é simplesmente para mim fazer uma análise minuciosa. Né? Dentro dos meus gráficos, eu quero fazer uma análise minuciosa, eu vou colocar o filtro de faixa, né, o Ranger aqui, mas eu não quero salvar o Ranger. Então eu poderia simplesmente salvar dessa forma. Pronto, está salvo meu arquivo. Se eu mudar as informações, ó, eu vou só fechar isso aqui, tá, para ele atualizar a tela. Dashboard BI. Então, vamos lá, vou pegar meu vendas faturado do dia 11/4/2022 até o dia 20. Iniciar. Já carregou. Sem o Ranger ele é muito mais rápido. Só estou confirmando que eu quero filtrar esse período. Pronto. E aí ele já carregou automaticamente, porque agora ele já foi lá e fez a consulta direto no banco de dados. Ele deixou de consultar o Ranger, começou a consultar agora o meu banco de dados, né, com as informações que eu trouxe da tela. Beleza? Então é assim que funciona, né? A gente viu pivô grid, grade e gráfico. Né? O gráfico de pizza também é praticamente uma visão do gráfico, né? Porém aqui eu vou trazer os argumentos em forma de pizza, formato de pizza. Uma coisa que é muito explorada é, por exemplo, tá vendo que eu tenho aqui nome gráfico? Eu queria transformar esse nome que está aqui em gráfico num nome denominado qualquer. Vamos dizer que eu queria editar esse nome. Então, em vez de chamar de gráfico, eu tenho apuração. Vou colocar aqui apuração. Vendedor versus período. Pronto. E aí ele vai transformar o nome aqui. Preço final com frete. Eu quero transformar esse nome. Eu quero sobrescrever esse nome. Então eu vou vir nesse campo aqui. Vou renomear e vou chamar isso de faturamento. Eu quero dizer que é referente às minhas vendas. Uma outra coisa também que legal, isso aqui, por exemplo, eu quero transformar esse gráfico em visão dele girada. Então ele vai simplesmente dizer que tudo é referente a vendas e aqui é faturamento. Beleza? Suponhamos que esse gráfico aqui, vou deletar essa visão, assim, poxa, eu não queria esse gráfico, né, e ter que reeditar, refazer tudo. Então eu posso vir aqui, clicar em cima dele, vou clicar aqui no botão aqui, ó, duplicar. Ele vai gerar para mim a mesma visão, já com os nomes, tudo bonitinho, né? Porém eu quero converter isso em pizza. Pronto, então ele já automaticamente já fez a visão, transformou a minha visão de gráfico para a minha visão de gráfico pizza. Ok? Dentro da pizza eu também posso estilizar. Quero um vazio, quero só as informações ali. Pronto, tá?
todas as informações já criadas em gráfico, pizza, tudo conforme eu coloquei de informação que estão aqui. Muito simples, muito prático, muito fácil, né, de usar. Depois que eu construir, eu posso aumentar os meus campos, né? Então, eu quero deixar a tela mais bonitinha e ela está expandida aí para o meu setor, a minha equipe, ficar acompanhando meus painéis, né? Nesse caso aqui, um painel de venda. Beleza? Tranquilão? Para a gente finalizar, tem duas visões, que foi o que a Laiane me perguntou um pouquinho mais cedo, que é latitude, longitude. Às vezes o cliente quer enxergar a visão mapa, né? Então quando a gente fala visão mapa, vou sair dessa tela, tá, gente? Só para a gente não... Vou deixar nosso gráfico aqui salvo, e depois, se vocês quiserem pegar lá, brincar na base de vocês, já está criado, já está construído. E aí só vocês usarem lá, beleza? Vou fechar essa tela, vou chamar de novo a nossa venda, porém agora eu vou chamar uma outra visão. Vocês viram que naquela tela de vendas faturadas tem latitude e longitude? Por que eu quero mostrar isso aqui? Porque isso aqui é algo que precisa ser explorado dentro do sistema, né? Então, vou colocar aqui um período, painel de vendas faturado de uma maneira resumida. Vamos pegar lá aquele mesmo período, dia 11/4/2022. Não, vamos explorar uma outra data aqui, 20/4/2022, beleza? Então, praticamente não mexi em nada, tá? Só mudei aqui o meu painel e lá na minha consulta do banco de dados, eu reduzi a consulta de informação, né? Eu não quero explorar muitas informações lá, eu quero explorar mais ou menos aqui só o estado, e queria ter isso em visão de mapa. Como que eu faço para fazer isso dentro do sistema? Vou explorar aqui com vocês. Vocês vão perceber aqui que a nossa consulta aqui ela reduziu, né? Tem visões menores. Tá, beleza. Então, por exemplo, latitude e longitude, isso não está hoje dentro do banco de dados da Mix. Como que eu faço para incrementar isso? Então, lá no nosso SVN, né, ou se o cliente tiver a informação, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um insert criando tabelas, tá? Então, eu vou demonstrar aqui praticamente o que eu fiz. Aba implantador, trunk, visões BI. Então, algumas visões já estão criadas. Bom, e aqui eu tenho um Create Table Estado, Create Table Município. O que eu fiz nesse cara aqui? Vou pegar a Estado, a Município é praticamente a mesma coisa. Vou abrir no bloco de notas, para não abrir o SQL, tá? O que eu fiz? Eu criei uma tabela chamada latitude UF, né? Latitude e longitude, onde que eu estou pegando a informação de latitude e longitude real, tá? Isso para que funcione lá na questão de mapa. E aí eu fiz o insert dos estados. Então, muito simples. Criei uma tabela e dentro dessa tabela eu fiz um insert. É lógico, preciso de campos primários, né, para que eu faça referência na informação que eu quero. Então, minha chave primária, eu joguei aqui o código da UF. Dentro do código da UF eu tenho essa amarração que eu posso fazer um vínculo lá dentro do RP. Ok? Beleza. Então, simplesmente
criei uma tabela. Já está disponível aqui para o nosso pessoal interno, né? O pessoal da Mix aqui pode usar na sua base, criar essas informações para que essa informação também apareça lá na sua tela. Uma outra coisa que a gente vai precisar é mapas. Por quê? O nosso sistema de mapa, vamos dizer assim, o mapa coreplético aqui, né? Esse mapa coreplético, se eu clicar aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, ele vai me trazer uma visão do mapa mundi. Então, a visão mapa mundi, ela está aqui, porém, dentro dos meus atributos, o que é o atributo? É o que ele está disponível para consultar. Então, essas informações aqui não tem nada a ver com as informações que estão dentro do AIP. Tá? Por isso que é necessário criar as tabelas, né? Então, criar aquelas tabelas e também ter os mapas prontos, pelo menos nesse caso aqui, que eu quero, o mapa do estado, dos estados e mapa do município. Né? Então, ele está pegando aqui o estado do Brasil, né? Todos os estados do Brasil, e todos os municípios do Brasil. Então, internamente, para que eu tenha essa criação de mapa, eu preciso ter essa questão de mapa já também disponível em alguma pasta para fazer a consulta, beleza? Então, vamos lá, para a prática. Então, quando eu cliquei aqui, mapa coroplético aqui, eu quero criar uma visão do que eu vendi, tá, no Brasil. Então, primeira coisa, eu preciso converter essa visão de mapa aqui para o mapa que eu quero que seja somente o Brasil. Porque aqui eu tenho o Brasil, tá vendo? Percebe que eu tenho o Brasil? Porém, no meu atributo aqui, eu não tenho regiões do Brasil. Ele trouxe só o Brasil. Então, se eu pegar como informação do Brasil, ele vai me trazer uma informação muito grande, né? Só um segundinho, gente, rapidinho. Voltando. Beleza. Então, por exemplo, se eu quiser uma região, vou pegar aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Região. Quando eu clico aqui em região web. Se eu clicar aqui na lupinha para pesquisar, ele vai abrir dizendo assim, as regiões que eu tenho do Brasil, vou pegar Brasil. A região que eu tenho do Brasil, Brasil, abreviação, formato, ISO, região. Ele vai dizer assim, a região que eu tenho do Brasil é a América. Só que o que acontece? Lá no meu banco de dados, eu não tenho essa informação que é região América. Não existe lá esse campo, né? Lá, por exemplo, cadastro do cliente. O que eu tenho quando eu vou fazer um cadastro do cliente? Eu tenho Brasil. Meu ponto final é Brasil. Eu não tenho uma sequência depois de região. Então, fica meio ruim para apurar as informações nessa visão aqui. Então, o que eu faço? Eu vou importar o mapa do Brasil para cá. Então, vocês percebam que aqui está o mapa mundi. Eu não quero o mapa mundi, eu quero importar e aí ele está me perguntando assim, você quer importar o quê? Então aqui ele já me diz, tem que ser o formato SHP, tá? Então a extensão dele tem que ser SHP. E eu quero enxergar o meu mapa dos estados. Que legal! Agora ele já me trouxe Brasil, né? Porém, agora qual atributo que eu vou enxergar dentro do Brasil? Eu quero enxergar o atributo de sigla. Então, eu vou colocar aqui sigla. Ele fez sumir, apareceu na tela de novo,
Coloquei aqui, agora já está me trazendo a sigla aqui. Eu estou com o mouse em cima do estado do Amazonas, do Pará, do Amapá, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Minas, e aqui eu tenho as informações. Beleza, o que eu quero enxergar agora? Quero enxergar quanto eu vendi em cada estado. Pronto. Então, agora se eu colocar, ele está fazendo. Beleza, só faltou arrastar aqui, né? Eu quero confrontar a informação UF com o que eu coloquei aqui? Sigla. Então, a minha sigla que é a UF. Então, vamos colocar aqui informação de UF. E aí, ele vai pintar o nosso mapa. Beleza. Então, ó, agora aqui eu já tenho as minhas representatividades. Tá? Então, se eu colocar aqui o mouse, ele está me dizendo os estados que eu vendi naquele período. Se eu vim aqui e mostrar a legenda, né, ele vai começar agora a me mostrar que eu vendi 5,2 milhões. Aqui 658 mil. Aqui mil, né, na verdade. 658 mil. Aqui tanto. Aqui tanto. Mesma coisa. Se eu quiser filtrar informação, lembra que aqui ele está trazendo faturamento, tá, gente? Então, se eu quiser filtrar informação de operação, jogar como um dado oculto, vou editar a informação. Pronto. Ó, aqui agora ele me trouxe já as informações de divisões por estado e os seus valores. Massa, né? Uma coisa legal que, por exemplo, se eu arrastando aqui, ele vai mexendo, vai estendendo meu mapa. Mas eu não quero que, na hora que eu arrastar a tela, ele saia informação. Então, como que eu faço isso? Posso escolher onde que vai ficar posicionado meu mapa e vou bloquear a tela. Então, agora eu posso arrastar para lá e para cá, que não vou conseguir mais mexer, sair o mapa da tela. Tá? Tranquilo aqui? Show, beleza. Para a gente finalizar, vou clicar aqui e vou criar um mapa por pontos geográficos. Por isso que a gente tem a questão da latitude e longitude. Beleza, então o que eu quero criar? Quero criar primeiro o mapa. Informações. Vou importar o mapa por município. Vamos ver aqui por município como é que vai ficar. Lógico que o Brasil tem muitos municípios. Então vai ficar um pouquinho a visão muito cheia de pontinhos, né? Mas agora aqui a gente tem todos os municípios do Brasil, tá? E aí eu quero enxergar o que? Eu quero enxergar, vou primeiro, para a gente não ter muita consulta no banco de dados, vou clicar aqui, vou jogar que eu quero enxergar com operação. Já vou lançar aqui no nosso filtro o campo de operação. Beleza, então o que a gente fez aqui? A gente criou um mapa trazendo por município. Então aqui eu tenho os valores. Se eu vir no estilo, eu posso bloquear aqui a visão, né, do mapa, para que não arraste mais as informações. Se eu quisesse enxergar esses campos aqui, esses números aqui, enxergasse os municípios que estão, o que eu iria fazer? Eu iria pegar agora o nome do município, tá? E posso arrastar como dimensão. Beleza, lá. Ele está me mostrando agora que em Camaçari eu vendi 23 mil reais. Que em Salvador eu vendi 73 mil reais. Em Catu eu vendi 1.000 e poucos reais. E assim por diante.
Se eu quiser mexer na visão que está ali em K, é só formatar, moeda, unidades, usar o separador, pronto, está corrigido. E aí agora eu já tenho a minha visão do estado da Bahia por município, quanto eu vendi. Poderia fazer isso com o Brasil inteiro, como a gente colocou questão de filtros, então coloquei informações de filtros, ele está filtrado somente o estado da Bahia e os municípios da Bahia. Beleza? Show? Então é isso, espero que vocês tenham explorado bastante a informação. Por quê? Porque agora vocês podem ajudar o cliente. Preciso de tal informação dentro do sistema. Como eu digo aos clientes, a informação ela te leva à conquista. Se você tem informação, você vai ser vitorioso. Então, tá aqui. Eu quero saber qual estado da Bahia, em qual município da Bahia eu tenho mais vendas, mais rentabilidade. Por quê? Posso criar ali agora ações de vendas. Então tá aqui, a informação tá aqui, tá visível. Então o cliente perguntou, tá a ponta da língua. Precisa criar? Nesse caso, ele vai customizar horas com a Mix, vai contratar um pacote de horas, nós vamos desenvolver para ele as informações, trazer os campos para ele na tela, e agora o próprio cliente pode criar os seus relatórios, as suas visões e praticar, beleza? Então o nosso assunto foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Depois podemos explorar um pouquinho mais no próximo treinamento,